Eu acho que eu me precipitei antes quando eu fiz um vídeo dizendo que aquele foi o melhor episódio dessa temporada, não é mesmo? Pessoal, não tem o que dizer. Foi um episódio maravilhoso. Não, desculpa, foi um episódio esplêndido. Tanto que o vídeo de hoje vai ser numa pegada diferente. Eu vou comentar um pouco por cima do episódio rapidamente e depois eu separei por categorias porque tem muito detalhezinho, muita perguntinha, muita referência, informação que a gente vai ter que analisar com mais calma. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, mais conhecida como Legado Flash. Muito prazer, meu nome é Léo. E se você for novo aqui neste canal, então seja muito bem-vindo. Aqui normalmente eu trago vídeos explicando dúvidas, teorias, entre várias outras coisas sobre The Flash. Bom, para começo de conversa, eu quero dizer que a CW tá de parabéns. Quando ela quer desenvolver um episódio bem feito, ela desenvolve. E o impressionante, que eu não vou tocar nesse ponto mais tarde, a Cecile nesse episódio não fez a mínima diferença. Ela não estragou o episódio, porque esse episódio, teoricamente falando, ia ser focado nela. E a gente viu que ela ganhou meio que um update nos poderes dela, mas eu sinceramente não dou a mínima pra isso, então nem vou explorar mais as coisas sobre ela. E no caso, esse episódio foi a primeira parte desse final de temporada, então semana que vem vai ter a segunda parte e depois vai ter a terceira parte, então tudo isso já começa a desenrolar pro arco final da temporada. Bom, como eu falei pra vocês, o episódio foi muito bom, sinceramente, mas claro que sempre tem coisas pra a gente reclamar, né? Mas eu vou reclamar dessas coisas nas próximas categorias. O que é aquela máquina? Bom, eu aposto que muita gente ficou muito curiosa para saber como é que aquela máquina funciona. E aquela máquina, na verdade, é uma câmera de oscilação que gera raios biométricos. Ela funciona puxando eletricidade, raios e energias da atmosfera da Terra. Pode não fazer muito sentido agora, mas isso vai fazer muito sentido mais pra frente no vídeo. Por que o Elbord Thawne não se lembra de nada? Muita gente estava esperando uma grande explicação de como que ele estava lá, por que que ele estava lá, o que que ele queria fazer. Mas a gente viu que a gente foi pego de surpresa com a questão de que ele está sem memória. Tudo o que aconteceu na vida do Elbord Thawne há mais de um ano atrás, ele não se recorda, são só pequenos flashes. Ele só se recorda de tudo que ele tem vivido com a Mina Dawan. Como é que ele está vivo? Para começo de conversa. Bom, todo mundo sabe que o Barry criou o Flashpoint na terceira temporada. Ao fazer isso, ele tirou o Elbord Thawne da linha do tempo e levou para o Flashpoint, onde ele passou alguns meses lá. Depois disso, ele soltou o Flash Reverso para matar a mãe dele novamente, resetando completamente a linha do tempo. Depois daquilo, a gente viu que o Flash Reverso foi embora e a gente não sabia para onde ele tinha ido. Até que a gente assistiu a segunda temporada de Lendas do Amanhã, onde o Elbord Thawne estava loucamente desesperado para conseguir um artefato místico para se auto-colocar na linha do tempo novamente. Ele não conseguiu fazer isso e foi morto pelo Black Flash. Porém, a gente pensou que ele havia sido morto pelo Black Flash, mas na última temporada de Lendas do Amanhã que aconteceu, ele explicou que quando ele foi morto, os espectros do tempo, ou fantasmas do tempo, como você preferir chamar, na verdade buscaram ele de volta, colocaram ele para ser o guardião do tempo e tirou a força de aceleração negativa dele. Ele não tinha mais velocidade, porém ele ainda tinha suas memórias de tudo que ele tinha feito, mas ele já era outra pessoa, ele tinha virado um cara do bem, por assim dizer. Aí nós tivemos esse episódio onde o Ray Palmer passou todas essas informações para eles no final do episódio, porque na última temporada de Lendas do Amanhã ele acabou se sacrificando para ajudar a Sarah Lance e as lendas a conseguirem sair daquele ponto fixo. Enfim, já fiz vídeo no canal aqui falando sobre isso. E aí, por conta do sacrifício dele, muito provavelmente os espectros do tempo puxaram ele de volta. Assim, puxaram ele de volta entre aspas, né? Porque, tipo assim, na primeira vez que ele morreu, foi o Black Flash que matou ele, então os espectros do tempo tinham como puxar ele de volta. Nessa segunda vez, não foi os espectros do tempo, quem matou ele foi a Sarah Lance, né, um clone dela. Então fica meio estranho pensar que foi os espectros do tempo que tinham esse poder de trazer os mortos de volta à vida. Mas vamos aceitar isso por enquanto. E aí, de acordo com Barry, os espectros do tempo puxaram ele de volta e devolveram ele para o nosso presente, sem memória e sem velocidade, para ele poder recomeçar com uma vida nova. E o Elbord Thawne em 2022 faz sentido?
O Tawny, no caso, ele é do futuro. Ele é do século 23. Eu acho que ele deixa isso claro várias vezes ao longo desse episódio. Então, se ele é do século 23 e os fantasmas do tempo viram que ele se sacrificou e trouxeram ele de volta, por que deixaram ele em 2022? Por que não levaram ele pro futuro? Foi a forma como os roteiristas acharam de trazer o Tawny de volta na série agora. Eu achei que foi muito legal a aparição dele, mas isso infelizmente não faz o menor sentido. Era pra ele ter ido pro futuro e não pra ele ter ficado preso no nosso presente, que na verdade pra ele é o passado dele. Por que o Tawny foi contratado? Eu acho que muita gente, quando viu a promo ou o começo do episódio, talvez não tenha entendido por que o Tawny estava trabalhando nessa empresa. Bom, para começo de conversa, eu não sei por que ele foi pedir emprego lá, mas acho que é porque ele não tinha memória de nada, ele queria trabalhar com ciência, então tinha um laboratório lá, ele foi lá. Seria muita coincidência os roteiristas fazerem ele pedir emprego lá no Star Labs, né? Que não foi o caso, mas olha, seria muito legal ver o Tawny chegando no Star Labs com o currículo dele. E aí a gente viu então que ele queria trabalhar lá e o currículo dele não era bom, o que é estranho, né? Pelo que a mina da One tinha dito, o currículo dele era terrível. Só que aí ele olhou pra lousa e viu que ela estava desenvolvendo uma equação. E aí vocês me perguntam, como diabos ele conseguiu ajudar ela se ele não se lembra de nada do que aconteceu no passado? O Tawny, ele é um cientista do século 23. Ele falou que ele não tem lembranças fortes do que aconteceu no passado, alguns flashes apenas. Porém, o cérebro dele ainda tem toda a matemática que ele estudou na vida dele. E ele passou a vida inteira estudando táquions, positivos, negativos, como se conectar com a força de aceleração e tudo mais. Então ele viu que a equação dela era para criar um novo ou uma nova velocista e ele falou que ele poderia ajudar. A ligação do Eobard-Thawne com a máquina da mina Dawan. Eu vi teorias na internet dizendo que o Tawny iria usar aquela máquina para criar a força de aceleração negativa, que a história iria mudar porque a mina que teria feito isso. E assim, sinceramente, as pessoas que teorizaram isso chegaram um pouco perto do que aconteceu, mas não é exatamente isso. Na verdade, de acordo com o Flash Reverso da versão do Tom Cavanhaque, ele explicou que ele criou essa máquina 2 séculos no futuro para ter velocidade, mas ele acabou, sem querer, se conectando com a força de aceleração negativa. Então agora eu vou ter que colocar um abre aspas aí rapidinho para falar um pouco da minha opinião sobre essa história. A CW tá se contradizendo no roteiro. E tudo bem, eu entendo que não são os mesmos caras que trabalharam em The Flash desde as primeiras temporadas, então acontece alguns retcons, por exemplo. Porque na segunda temporada, o Tawny disse que passou anos tentando ser como o Flash, até que ele conseguiu descobrir como ele duplicou a reação, dando a entender que ele criou uma máquina semelhante àquela da segunda temporada que devolveu poderes pro Barry, que ele foi atingido pela matéria negra, que ele foi atingido por um raio, ele duplicou a reação da máquina e se conectou com a força da aceleração. Aí só depois que ele descobriu a verdade, ele viu que ele tinha que se tornar o reverso do Flash. Porém, contudo, entretanto, nessa nova versão da realidade, porque eu vou ter que colocar desse jeito, nessa versão do Flash Reverso do Tom Cavanhaque, que provavelmente não é mais o original, ele disse que ele construiu essa mesma máquina 2 séculos no futuro e ele acidentalmente se conectou com a força de aceleração negativa. Por quê? Porque ele falou que a máquina não deu certo como ele queria, ou seja, ele não queria se conectar com a força de aceleração negativa. Isso foi um acidente. Ele queria se conectar com a mesma força de aceleração do Barry, só que por conta de um erro de cálculo, ele acabou se conectando com a força de aceleração negativa. Cor dos raios. Aproveitando o bonde que nós estamos falando da força de aceleração negativa, vamos falar sobre uma coisa que acho que chocou muitas pessoas, né? Porque a gente sabe que há 8 anos, se o velocista tem raio vermelho, ele é conectado com a força de aceleração negativa. Ou seja, não importa se ele está agindo do bem, do mal, se é bravo, feliz, não importa. Ele é conectado com ela. Então a gente pensou que essa fosse a única cor que tinha na força de aceleração negativa. Mas pelo que esse episódio mostrou pra gente, tudo que a gente pensava que era certo em The Flash não é mais tão certo assim. Algumas coisas mudaram, porque aparentemente essa cor que ela tá usando de raios agora não é o branco que eu tinha dito no último vídeo pra vocês, né? Que eu falei que eu achava que era um branco novo, mas pode ser que essa nova cor de raios seja mesmo uma nova cor apenas da força de aceleração negativa. Porque nós temos 2 opções. Ou é uma decisão criativa dos roteiristas fazer a mina Dawan ter a mesma cor de raios das HQs, que é um preto,
um branco assim, né? E ela ser conectada com a força da aceleração negativa, dando a entender que lá dentro existe agora duas cores de raios possíveis. Ou a segunda opção, foi um baita furo de roteiro a mina não ter ficado com o raio vermelho depois que ela se reconectou mais forte ainda com a força da aceleração negativa nesse episódio. E eu prefiro acreditar que é a primeira, que foi uma decisão criativa, porém não muito boa, né? O pior CGI que eu já vi. O episódio foi maravilhoso, mas eu nunca vi efeitos especiais desse jeito. Tipo, o do Barry até tava bom, mas gente, juro por Deus, aqueles efeitos da mina não eram efeitos especiais. Aquilo na verdade são falhas gráficas na hora da pós-produção, porque não é possível você me dizer que aquilo é um efeito da CW. Tipo, eu sei que a CW tem baixo orçamento, mas parece que foi um garoto de 9 anos brincando com efeitinho de flash que fez aquilo, pelo amor de Deus, cara, não dá. Aquela cena no começo do episódio em que a mina tá correndo com as árvores de fundo, cara, dá pra sentir a tela verde atrás dela, dá pra sentir que ela não está correndo de verdade, né? Tanto que eu até fiz uma brincadeira de comparação lá na página com uma das cenas que tava no curta-metragem lá da Infinity, da Lady Flash versus a Batgirl, onde aquela cena da Lady Flash foi eu que fiz, ela correndo na rua. Não é querendo jogar para o meu lado, tá? Mas eu sinceramente achei que ficou muito melhor a edição que eu fiz do que a CW fez. Porque aquela questão da árvore não deu nenhum realismo pra mim, pelo menos. Eles optaram por uma nova cor de raios, que é o branco com preto. Vou dizer que é branco com preto, pessoal, porque não é nem branco, não é nem preto. Então é o branco com preto e pronto. Reabastecer o próprio poder. Pelo visto, a mina Dawn, ao se reconectar com a força da aceleração negativa, o que eu quero dizer com isso? Desde o último episódio, ela estava conectada com a força da aceleração negativa, mas não era tão aprofundado, era uma conexão baixa. Ela se reconectou com uma carga mais forte nesse episódio, tanto que a gente viu que os olhos dela ficaram vermelhos, ela se conectou com a força da aceleração negativa mais profundamente. E naquele momento, quem estava falando não era a mina, era a própria força da aceleração negativa que estava lá dentro dela manipulando ela. Porém, a gente viu uma cena da mina indo até o meio da rua lá na cidade e ela começou a absorver eletricidade da rede elétrica. Isso realmente é um poder novo, a gente nunca viu nenhum velocista fazendo isso e eu sinceramente acho que seria muito legal se o Flash ou outros velocistas pudessem se carregar daquele jeito, porque na verdade ela estava alimentando a energia da força da aceleração negativa daquele jeito, para a velocidade não acabar e para a força da aceleração negativa ficar ativa dentro dela constantemente. Raios do céu. Como a velocidade da mina, ao se conectar com a força da aceleração negativa, de certa forma veio da atmosfera da Terra, faz sentido pensar que ela conseguiu golpear o Flash, invocando o poder da força de aceleração negativa, apenas disparando raios do céu. Explicando um pouco melhor, a força de aceleração ela é uma outra dimensão, que não existe na Terra, ela está fora do contínuo espaço-tempo. A força de aceleração negativa é a mesma coisa, porém negativa, alimentada por ódio, por raiva, essas coisas todas, né? Então a mina conseguiu invocar o poder dela dos céus para atingir o Flash. A gente viu uma coisa parecida acontecendo na 6ª temporada, quando o Nash estava sendo exorcizado e o Tawny foi embora, né? O Tawny saiu em forma de raios no céu. Foi quase a mesma coisa do que o que a mina fez. John Diggle. Sinceramente, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. É uma decepção ver o que a CW vem fazendo com os fãs, tá? Se a Warner não está cedendo os direitos do Lanterna Verde para a CW, por que a CW vai ficar alfinetando? Porque eu tô falando uma teoria. Mas muita gente veio falar pra mim sobre essa questão de que talvez a Warner não esteja dando os direitos do Lanterna Verde para a CW, o que é um pouco estranho, porque a CW comprou a série da Stargirl, e na Stargirl já apareceu uma Lanterna Verde, né? A filha de um, pelo menos, que é o do Alan Scott, se eu não me engano. Então, como é que funciona isso? Numa série pode usar, na outra não pode? Que palhaçada é essa, Warner? Ou que palhaçada é essa, CW? Se a CW não pode usar por N razões, não faz essa expectativa de 3 anos pro cara chegar nesse episódio e jogar a caixa fora como se ele não quisesse mais o anel. Já é, acho que a 8ª vez que anunciam que o John Diggle tá voltando pra uma participação especial, todo mundo pensa, vai ser como Lanterna, vai ser como Lanterna, vai ser como Lanterna, e não é nenhuma de Lanterna Verde. Então, de verdade, eu já tô estressadíssimo com isso. Por que o Flash Reverso ajudou ele?
Eu não preciso dizer nada pra vocês, né? O próprio Tawny, no caso, falou depois que ele queria o conteúdo da caixa pra ele poder sair de lá. Mas, Léo, o anel verde, ele precisa escolher a pessoa pra pessoa poder usar o anel, não é qualquer um que pode usar. Tá, mas o Tawny é do século 23. Talvez ele conheça alguma técnica de como corromper o anel, não sei. A máquina só funciona para uma pessoa. Aparentemente, essa máquina que deu poderes pro Tawny numa outra realidade no século 23, quando foi usada pela Mina Dawan, só funciona pra ela. Ou seja, ela ainda não tá com a velocidade infinita, tá? Sempre que ela se recarrega, ela tá se reconectando com a força da aceleração negativa. Mas é apenas isso, ela não tá permanentemente conectada. E pelo que a gente entendeu, do que esse episódio falou, a máquina só funciona para uma pessoa. O Tawny que deveria ter usado ela para voltar a ter poderes, mas como ele viu que a Mina Dawan estava com um problema cardíaco, ela estava morrendo, ele usou essa máquina para poder curá-la, por amor. O poder do amor venceu o dia. Eu achei sensacional as lutas desse episódio, o enredo, foi tudo maravilhoso. A volta do Matt Letscher também como Flash Reverso foi incrível. Porém, contudo, entretanto, resolveu o problema na conversa. Eu não sei se eu gostei disso. Tipo, não foi mal feito, só que é sempre isso. The Flash sempre apela pra família, pro lado emocional e tipo assim, beleza, tudo bem, entendo, mas não é o que a gente quer ver. A gente quer ver tiro, porrada e bomba. Desculpa, mas é isso que a gente quer ver. A gente não quer ver abraço, beijo e aperto de mão toda hora pra resolver os problemas. Eu acho que não foi ruim esse final, mas eu tô muito preocupado deles transformarem o Matt Letscher nesse heróizinho agora, porque pra mim eu queria ver ele como o Flash Reverso oficial, entendeu? Pra mim, o Tom já deu o que tinha que dar e traz o Matt agora pra ser o Flash Reverso, mas não, trouxeram ele pra ser meio que uma espécie de herói, por assim dizer, né? Frost. Eu não preciso nem dizer pra vocês o quanto foi aleatório nesse episódio o que o Blin chegar pra a Caitlyn e falar que tem um plano e que pode dar certo. Tipo, ele foi o primeiro a não querer, agora ele quer? De verdade, isso podia ter ficado pro próximo episódio. Eu não acho que precisava ter isso nesse episódio. E eu sinceramente não queria que a Frost voltasse diferente, mas aparentemente conhecendo a CW vai acontecer. Dion vai ajudar o Flash Reverso? Bom, aparentemente o Dion ou virou a casaca, né, virou do mal, ou é o Dion da Steel Force negativa, que a gente sabe que ela existe. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, acho que no próximo episódio vai ser explicado quem é esse cara, se é o que a gente conhece, não é, o que tá acontecendo, se as outras forças também vão estar no meio disso ou não. De verdade, eu não sei, mas muito provavelmente o Dion vai ajudar o Tawny a devolver os poderes pra ele. Lembrando que o Dion não tem poder de velocidade, não tem como o Dion só estalar os dedos e devolver os poderes pro Tawny, isso não existe, senão ele já teria feito. Ele provavelmente vai dar um jeito de devolver os poderes pro Tawny, e pela promo do próximo episódio, que a gente viu um conflito todo acontecendo, o Dion provavelmente vai tentar pegar a velocidade do Barry e dar para o Tawny. Não sei exatamente o que vai acontecer, mas vai ser a partir do próximo episódio que o Chester vai pensar em chamar ajuda, né? Que no caso seria o Bart, a Nora e o Jay Garrick se aproximando para a batalha final de tudo. E outra coisa, quer ver um retcon bonito aí, ó? Que aqui The Flash se contraria? Se a força de aceleração negativa na quinta temporada era a única coisa que prevenia as pessoas de serem apagadas da existência, de morrerem e tudo mais, por que o único jeito de salvar o Tawny no crossover foi cortando a conexão dele com a força da aceleração? Porque eles falaram que a velocidade que estava matando ele, sendo que sempre foi a velocidade que salvou ele. Então, ou isso é um retcon bonito, ou foi um furo de roteiro, porque não faz sentido o que aconteceu, na minha opinião. Bom, meus queridos, pra finalizar é isso, espero de verdade que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, por favor, deixa aí nos comentários, tá ok? Ou manda na Legado Flash, que também vai estar passando aí pra vocês. Muito obrigado de coração a todo mundo que achou até aqui, um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo!